Bom dia, terceiro ano. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir a aula no canal. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, certo? Nós temos uma correção para realizar e nós vamos estudar hoje um gênero novo, tá bom? Vou compartilhar aqui o material da aula com vocês. Me digam se vocês estão conseguindo ver. Sim? Todos conseguem ver? Ainda não, tia. Agora sim. Pronto. Sim, tia, dá pra ver. Joia. Tá, então vamos começar. Então, como eu tinha dito, a aula de português. E a correção de hoje é da atividade da página 148, porque a página anterior a essa, que também ficou para casa, é uma produção de texto. E essa produção de texto eu recebi lá pelo Classroom, tá? Então, hoje nós vamos corrigir só a atividade, a produção eu vou corrigir individualmente, um a um, ok? Coloquem aí na página 148, por gentileza. Todos estão na página 148. Sinalizem com o dedo assim para mim. Quem já localizou a página? Maria Júlia, eu não estou vendo você. Fique de frente para a câmera, tá? Pronto. Eduardo, ok? Alice também, né? Então, vamos começar. Na página 148, nós temos a questão 4 e os itens de A a F. Na questão 4, diz o seguinte: a escritora Ruth Rocha já escreveu mais de 200 livros para crianças. Leia esta parte de uma entrevista que ela deu a um jornal. Nós já fizemos a leitura e eu vou fazer agora uma releitura, tá? Desse trecho da entrevista da Ruth Rocha, para que a gente consiga resolver as questões, tá? Eu quero saber, de fato, o que foi que vocês responderam. Se estiver errado, vocês apaguem e corrijam. E se estiver correto, joia. A primeira pergunta da entrevista da Ruth Rocha deixa eu ver. Eduarda, leia, por gentileza, a primeira pergunta. Liga aí seu microfone e faça a leitura, por favor. Tia. Oi. Não tô conseguindo ouvir, não. Não está conseguindo me ouvir? Tira o fone, Eduardo, é o fone. Desconecta o fone do celular. Pronto. Agora você pode ler. A primeira pergunta. A senhora Lia. Certo? Não está vendo? Mas como é que tu tá me respondendo e não tá me ouvindo, Eduarda? Vamos lá, deixa eu pedir aqui outra pessoa. Ana Rieta, lê, por favor. Depois você lê a resposta, tá, Daniel? A Ana Rieta lê a pergunta e você a resposta. A Ana Rieta também saiu? Então tá. Daniel, vai. Liga o microfone. Pergunta? Isso, a senhora, a primeira pergunta. A escritora Ruth Rocha já. Na pergunta aqui, ó, na reportagem, a senhora Lia, de preto. A senhora Lia. Muitos quando era criança. Pronto. Tia. Oi.
Oi. Pronto. A senhora lia muito quando era criança? Perguntaram a Ruth Rocha e ela respondeu, muito. Quando eu tinha 13 anos, decidi ler todos os livros de uma biblioteca. E ouvia muitas histórias também. Meu avô era um grande contador de histórias. Era um velhinho engraçado que adorava contar contos do folclore, dos irmãos Grimm, fábulas. Já meu pai só sabia ler 3 histórias. Do Aladim, de um homem com a perna amarrada, que eu não sei de onde ele tirou, e outra que não lembro. Agora, a pergunta no item A diz o seguinte. Na primeira resposta da escritora, que palavras mostram que nesse trecho ela mesma conta o que fez aos 13 anos? O que foi que vocês responderam no item A? Ligam o microfone e me digam só a resposta. No item A, tia. Eu tinha decidido. Eu tinha o quê, Rieta? Ligar a câmera. O que foi que você respondeu? Decidi. Certo. Decidi, eu e tinha, não é isso? E você, Daniel? Decidir, que é decidir ler todos os livros de uma biblioteca. Pronto. Mas, na verdade, ele pergunta aqui quais são as palavras que mostram que ela mesma conta o que fez. Quem colocou decidir, a palavra decidir, a palavra eu e a palavra tinha, acertou. Certo? Porque quando ela diz eu, ela está se referindo a ela mesma. Ok? E tinha, ela fala que a idade. Quem é que tinha 13 anos? A Ruth Rocha. Então, ela está se referindo a ela mesma. E quando ela diz decidir, ela também está falando dela. Ela diz que ela decidiu ler todos os livros de uma biblioteca. Então, a resposta aqui é a palavra eu, a palavra tinha e a palavra decidir. Ok? Próxima. Na segunda resposta, a quem se refere o pronome eu? Refere-se a quem? Na segunda resposta. Ruth Rocha. Ruth Rocha. Então, você escreve apenas Ruth Rocha. Ok? Ruth Rocha. E o pronome ele está se referindo a quem? Pai dela. Exatamente, ao pai da escritora. Muito bem. Tá joia. Circule os verbos que aparecem nas respostas da escritora. Aí você vem aqui, ó, para circular os verbos. Na primeira resposta, nós temos aqui, ó, o verbo ter, né, que está representado na palavra tinha. Tem o verbo decidir, né, que está representado na palavra decidir. Aí você circula tinha, decidir e o verbo ler também. Certo? Aí na segunda resposta, quais são os verbos que você tem que circular? Digam aí o que foi que vocês circularam. Está igual? Eu circulei tudo, estou circulando. Ó, nós temos aqui na primeira linha era, que é do verbo ser. Aí você circula. Na segunda linha tem era de novo. Depois adorava.
A palavra adorava é do verbo adorar. Contar, certo? Contar. Depois, na quarta linha, tem aqui, ó, o verbo saber, que está representado aqui na palavra sabia, certo? Na penúltima linha, nós temos novamente o verbo ser, né? Aí nós temos tirou e lembro, do verbo tirar e lembrar, ok? Posso passar para a próxima? Sim, tia. Pronto. Posso passar também, meninas? João Arthur, tudo ok? Pronto. Sim, tia. Ok. Agora nós vamos para o item E, que diz: ela usou mais verbos no passado, no presente ou no futuro, pessoal? Passado, tia. No passado. Muito bem. No passado, porque ela está contando coisas que já aconteceram. Então, escrevam aí, passado. E quem tiver escrito passado, está correto. Quem colocou presente ou futuro, infelizmente errou, tem que apagar e corrigir. Ok? Agora, podemos responder o item F? Sim. Por que a maioria dos verbos está nesse tempo passado? Porque estava contando uma história antiga. Exatamente. Porque, né, a Ruth Rocha contou uma história antiga. Essa resposta do Arthur está ótima. Porque ela quem? A Ruth Rocha. Estava contando uma história antiga. Então, uma história que já aconteceu. Os verbos têm que estar no tempo passado. Ok? A minha resposta. Ok, tia. Ok, né? Podemos passar para a próxima. É assim que tem que ficar. No item A, as palavras eu, tinha e decidi. No item B, refere-se a Ruth Rocha, o pronome eu. No item C, o pronome ele se refere ao pai da escritora. No item D, circule os verbos, já mostramos. No item E, ela usou mais verbos no tempo passado, né? E no item F, por que isso aconteceu? Porque ela está contando fatos antigos, uma história antiga, que já passou. Posso passar? Sim. A Eduarda ainda está fazendo, né? Me avisa, tá, Eduarda? Quando você terminar. Alice? Tudo certo, Alice? Joia. Tudo certo, Maria Júlia? Pronto. Tudo certo, Rieta? Ok. Pronto. Joia. Pronto, Eduarda? Tá em qual item? Avisa, tá, Eduarda? A gente tá esperando você finalizar.
Pronto. Vou passar aqui. Gente, agora eu quero que vocês coloquem na página 153, certo? Por gentileza, página 153. Hoje nós vamos estudar um pouquinho do gênero HQ. O que é esse gênero HQ? São as histórias em quadrinhos. E aí eu trouxe uma história para vocês, mas antes disso, antes de começar a leitura, eu quero fazer uma leitura de um conto, tá certo? Eu já tinha lido esse livrinho, essa história em quadrinhos. Porque esse conto que eu vou ler, ele faz referência a essa história. Na verdade, essa história em quadrinho, tá? Ela faz referência ao conto que eu vou ler agora. E o conto que eu vou ler agora é João e o Pé de Feijão. Escutem a minha leitura. Era uma vez um menino chamado João que morava com uma mãe em uma casa muito humilde. Um dia, a mãe pediu a João que fosse até a cidade, a fim de vender a vaca deles para comprar comida. No caminho, João encontrou um homem que lhe ofereceu alguns feijões em troca da vaca. O homem dizia que eram feijões mágicos, e se o menino aceitasse a troca, jamais passaria fome outra vez. João aceitou e voltou para casa com os feijões. Ao chegar em casa, mostrou à mãe os feijões que havia trazido. Ela ficou tão brava que os atirou pela janela, acreditando que o filho havia sido enganado. No dia seguinte, ao sair de casa, João levou um susto. Os feijões haviam brotado e no quintal havia um pé enorme de feijão que chegava até o céu. Resolveu então subir nele. Ao chegar ao topo, viu um imenso castelo. Não conteve a curiosidade e foi ver o que havia lá. Ao entrar, avistou uma galinha que brotava ovos de ouro. De repente, escutou uma voz que dizia: "Sinto cheiro de criança." Era o gigante que morava no castelo e não gostava de intrusos. João se escondeu, até que o gigante cansou de procurá-lo e foi dormir. O menino, então, pegou a galinha e correu para o pé de feijão. Quando foi se aproximando da porta, a galinha cacarejou e o gigante acordou, que viu logo João levando o animal. O gigante correu atrás dele, que já descia do pé de feijão. Ao voltar a seu quintal, João pegou um machado e começou a cortar a árvore, antes que o gigante pudesse descer e agarrá-lo. O pé de feijão caiu com o gigante. João e a mãe ficaram com a galinha de ovos de ouro, que põe ovos todas as manhãs para a alegria dos dois, e eles viveram felizes para sempre. Quem conhece essa história? Eu. Conhece? Conhecia, Eduardo? Também conheço, tia. Joia. Conhecia, Alice? Pronto. Júlia também, né? Ana Rieta também, né, Rieta? Pronto. Agora nós vamos aqui para a leitura da história em quadrinho. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar, certo? O nome do título aí da nossa história em quadrinho é Dudu e o Pé de Feijão. E quem escreveu essa história foi o Maurício de Souza. Maurício de Souza é um dos maiores quadrinistas e cartunistas do nosso Brasil, certo? Ele escreve muitas histórias, foi ele que criou a Turma da Mônica, tá bom? Depois nós vamos estudar um pouquinho sobre a biografia dele, mas ainda não é o momento. Então, começa assim. Era uma vez, é Dudu e o Pé de Feijão, tá? Não é João, é Dudu. Era uma vez uma casa cheia de comida, onde morava um menino que não gostava de comer. Coma, temos camarão, lentilhas, arroz,
frango, ervilhas, soja, só não temos feijão. Não, que pena. Eu adoro comer feijão. Os únicos feijões que temos são estes grãos aqui. 3 grãos na mão dela. Tudo bem, mãe. Vou plantar agora mesmo. Assim que eles crescerem, fico mais tempo sem comer. Assim até eles crescerem. Ele disse que enquanto esses feijões não crescerem, ele vai ficar mais tempo sem comer, porque ele não gostava de comer, né? Só gostava de comer feijão. Próximo. Virem aí a página, gente, ó. Essa página aqui, 154. Viraram? Acompanhe a leitura. Mas o que a mãe e o filho não sabiam é que os grãos de feijão eram encantados. E na manhã seguinte, essa não, como cresceu? Vou ter que comer feijão para o resto da vida. Ei, este pé de feijão é enorme. Vou ver até onde ele vai. Uau! Cheguei até o céu. Olha lá, um castelo. Virem a página, gente. Página 155. Como ele é grande. Quem mora aqui deve ser um gigante. Vou olhar mais de perto. Vou ver o que há por aqui. Frango com batatas, arroz, saladas, pães, queijos. Quantas comidas! Página 156. Vão passando aí para acompanhar. Fuc, fuc, sinto cheiro de intruso. Ah, um menininho querendo comer minha deliciosa comida, disse o gigante. Não quero sua comida. O quê? Está recusando meus quitutes? Isso mesmo. Detesto tudo que tem aqui. Não pode ser. Sou o melhor cozinheiro da região. Prove um pedaço dessas coxas de frango. Ai, sai pra lá. Que tal algumas ervilhas? Credo. Vira a página, gente. Mas não dá para resistir a este queijo. Nem pensar. Não é possível. Você não gosta de nada? Quer saber? Vou para casa. Já entendi. O lugar de onde você vem tem comida melhor do que a minha. Eu admito. Não sou tão bom cozinheiro como antes. Ele falou, não é isso. Espere, não fique triste. Vou trazer alguém que vai provar o quanto sua comida é boa. Vira a página, tá, gente? Então, é por aqui, Magali. Pode comer à vontade. E ela comeu, né? Viu só? A Magali está adorando a sua comida. E o gigante disse, é verdade. Mas agora só há um problema. Não sobrou nada para eu comer. Buá! Já sei o que fazer. Mamãe, temos visitas para o jantar. E fim. Então, gente, qual é a diferença dessa história para a história do João e o pé de feijão? Ô tia, a galinha. Não tem a galinha, né? E também lá o gigante é do mal, aqui o gigante é do bem. Lá o gigante é do mal, aqui é um gigante bom. E tem uma diferença, a diferença maior de todas é o quê? Quem é que sabe me dizer?
É que tem a Magali e o outro ali que eu esqueci o nome. Na verdade, gente, a diferença maior de todas as diferenças entre a história do Dudu e o pé de feijão e a história do João e o pé de feijão é que nessa história aqui, o Dudu, ele não gostava de comer. E ele também tinha uma casa com muita fartura, com muita comida, com muitas opções. E na história do João e o pé de feijão era diferente. O João e a mãe dele viviam numa casa muito humilde, onde eles não tinham o que comer. E aí, para comer, eles precisaram vender uma vaca, né? E aí, de quebra, né? Eles conseguiram esses feijões mágicos na troca que o João fez com um homem, né? Ele trocou a vaca pelos feijões e aí eles conseguiram ter a comida através da galinha dos ovos de ouro. Mas aqui é diferente. O Dudu, ele tinha muita comida, ele nem gostava de comer. E a única coisa que ele não tinha lá para comer era feijão. Só tinha 3 grãos que ele plantou e aí cresceu aí esse pé de feijão enorme, certo? Então, gente, sobre isso, vocês vão fazer essa atividade aqui da página 159, mas vocês vão fazer em casa, certo? Coloquem na página 159 e eu vou explicar a vocês o que vocês vão fazer. Por que vocês não vão fazer as outras páginas? A 160, 161 e as demais? Porque essa nós vamos fazer em sala, tá certo? Quer falar, Ana Rieta? Quer falar? Certo. Então... É para estar 159, tia. Coloquem na página 159 e eu vou explicar o que vocês vão fazer, qual é a atividade para casa. Nessa página, vocês vão responder o estudo do texto, tá? As outras páginas nós vamos fazer juntos. Aí pergunta assim, ó. O que você pensou sobre a história antes da leitura? Estava certo ou havia imaginado acontecimentos diferentes? Essa resposta é pessoal. Você vai dizer o que foi que você pensou antes que eu começasse a ler a história do Dudu e o pé de feijão, tá bom? Na segunda questão, diz assim, Dudu é um dos personagens da Turma da Mônica. Na história, você percebeu qual é a principal característica desse personagem? Faça um X na resposta certa. Aí vocês têm 2 opções. Dudu adora comer e come muito, ou Dudu não come quase nada. Aí você marca, tá certo? Apenas uma. Na história da Turma da Mônica, nós temos uma personagem que adora comer e come muito. Como é o nome dela? Magali. Magali. A Magali, ela adora comer e ela come muito. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 opções, né? Que o personagem adora comer e come muito e que não come quase nada. O que vocês acham? Quem adora comer aqui é a Magali. E nós não estamos falando da Magali, estamos falando do Dudu. Então, a gente já sabe que a primeira ela não é correta. Então, vocês não vão marcar essa, não é isso? Vamos para a terceira questão. O que vocês vão responder? Copie do primeiro quadrinho o trecho que informa ao leitor essa característica do Dudu. Aí você vai voltar lá no primeiro quadrinho da história e vai ver onde em que parte que está dizendo que essa característica é do Dudu. Lá no texto fala. Tá? Vocês vão localizar e vão colocar aqui, ok? Não precisa ser agora. Na quarta questão, diz assim, quem dá essa informação ao leitor é um dos personagens da história ou o narrador? Aí você observa se quem está falando... Oi? Nada não. Aí, gente, você observa se quem está falando essa informação no texto é um dos personagens ou é o narrador da história e marca, tá bom? E por último... diz o seguinte, observe o primeiro quadrinho e responda oralmente.
como o Dudu se sente quando a mãe pede que ele coma? O que você observou na imagem para dar essa resposta? Então, é uma resposta pessoal. Você vai analisar a imagem do Dudu, né? A fala e a expressão facial dele e vai dizer o que você acha que ele está sentindo, tá bom? Então, gente, é isso, tá? A nossa aula de hoje foi essa. Respondam só essa página 159 e na próxima aula nós vamos corrigir essa página e vamos responder juntos as outras páginas, certo? Porque elas têm muitos outros detalhes e aí eu quero responder junto com vocês. É para ser feita em sala. Então, amanhã a gente se encontra, tá certo? Beijos. E o pessoal da tarde que vai fazer a análise de escrita é no horário marcado que eu já combinei com os pais de vocês, tá bom? Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã.